Sucessão familiar não é herança, é preparo. Como é que você cria um caminho real para que os seus filhos assumam a fazenda? Muita gente acha que preparar a sucessão é botar o filho para trabalhar na fazenda. Então, menino, vai comigo, vai indo comigo aí, você vai me ajudando, vai resolvendo as coisas. No futuro você vai tomar conta disso daqui. Mas a verdade é que isso só gera frustração para você, para os seus filhos e para a equipe que está lá na fazenda hoje. A sucessão não começa colocando alguém para trabalhar sem nenhuma explicação. Ela começa preparando esses futuros líderes. E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. A maioria dos conflitos que acontecem em fazendas familiares começam com uma coisa: a informalidade. Eu ouso dizer que a informalidade é o câncer do agronegócio. As pessoas tratam os negócios na fazenda como se fosse o quintal da casa da avó, onde cada um faz o que quer, onde a hierarquia familiar é a que prevalece. Só que a hierarquia da empresa é diferente. E tudo isso começa com a entrada. Como é que esses jovens estão entrando nas fazendas para trabalhar? Na maioria das vezes, eles entram sendo apenas o filho do dono. E isso não é emprego em canto nenhum do mundo. Filho do dono é uma questão de herança. É direitos sobre propriedade. Então, a herança, quando alguém transmite o bem do pai para o filho, por causa da morte ou por doação, você é um herdeiro, você vai herdar aquele patrimônio. Mas o sucessor é a pessoa que vai assumir a liderança, ou pelo menos não somente a liderança, mas ter um cargo na empresa, que é a fazenda. Então a sucessão, ele não é um evento que acontece em um dia, que você chega, diz, estou parando, meus filhos estão assumindo. Sucessão é um processo, e é um longo processo. Eu vou fazer uma analogia muito simples, é como uma corrida de revezamento, aquela que você vê na Olimpíada, né? O cara com o bastão na mão começa correndo, e daí tem um segundo que precisa pegar o bastão. O que o segundo faz? Espera o momento dele para começar a correr e ele só vai chegar perto ali de pegar o bastão quando ele atingir a mesma velocidade. Então os dois vão correr juntos por um tempo até que um entenda que está na hora de passar o bastão para o outro. Passou o bastão para o outro, eles continuam correndo juntos, um desacelera e o outro continua. É a mesma coisa. Só que nessa corrida que eu estou te falando, isso leva alguns segundos. Numa fazenda, isso pode durar anos. Algumas vezes você vai ter as duas gerações trabalhando juntas por 10, 20 anos. Se não houver clareza do papel, dos objetivos, da hierarquia, isso vai dar problema. Se a geração mais velha não tiver confiança que o cara que está chegando é capaz de continuar indo à frente, com a mesma confiança, com o mesmo resultado, ele simplesmente não tem coragem de passar o bastão. É o que a gente vê, cara de 75 anos, que se refere aos filhos de 45 como menino. Ah, esses meninos aqui, eles não dão conta. Eles não têm segurança nos filhos, os filhos também não se inspiram lá tanto assim na liderança do pai, e aí é uma sucessão que não acontece. Aí serão apenas herdeiros de uma propriedade quando o pai vier a faltar. Então a primeira coisa é que falta um plano claro, o plano sucessório, o plano da continuação do trabalho. Isso nunca foi conversado e é até um tabu. Quando você começa a falar sobre isso na família, a turma de cima fala assim, pô, cara, nem morri ainda, vocês já estão querendo dividir os meus bens? E não é sobre isso, é sobre organizar o trabalho da empresa, para que a turma que está embaixo tenha vontade de trabalhar nessa empresa e não queira simplesmente seguir a carreira em outro lugar e dizer, ó, com meu pai não dá para trabalhar, estou seguindo o meu caminho, não dá para ficar aqui. Vou contar um exemplo aqui de um cliente nosso. Tá? Então, a Trato ao longo dos anos atende e já atendeu diversas famílias do agro brasileiro e essa aqui é muito específica. Porque é o seguinte, há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, lá para 2013, teve uma primeira sucessão, certo? Então o vô colocou o filho, a filha e o marido para tomar conta da fazenda. Mas ele já estava bem de idade, já com seus 70 e tantos anos, já fisicamente debilitado, e aceitou que os filhos entrassem no negócio. E esses filhos que chegaram, super capazes, super bem formados, de outras áreas de atuação,
Quando chegaram na fazenda e começaram a colocar uma profissionalização na gestão, eles acharam um monte de coisa errada. A fazenda não dava lucro, a fazenda dava prejuízo. Anos e anos de prejuízo. A verdade é que a empresa precisava receber capital de outros negócios da família todo ano para conseguir fechar a conta. Criou até uma crença na turma de que a fazenda não tem que dar dinheiro. A fazenda tem só que valorizar a área, valorizar o imóvel e no longo prazo isso vai valer dinheiro. Mas dar dinheiro aqui, comprando e vendendo boi, isso não dá dinheiro, nem tem que dar. E quando essa turma assumiu e começou a colocar esses processos, já porque o vô já não estava mais aguentando nada, eles conseguiram organizar a ponto de que, alguns anos depois, a empresa começou a dar lucro. Então eles transformaram uma fazenda improdutiva, não lucrativa, né, uma fazenda deficitária, que precisava de dinheiro externo, em uma empresa que dava lucro. Isso lá para 2018. Então foram uns 5 anos ali para conseguir, junto no que eles estavam fazendo, e cada coisa que eles queriam fazer era uma briga, porque o vô não concordava com o que eles estavam fazendo, mas eles foram aos pouquinhos ali, depois de 5 anos, a empresa começou a dar lucro. Então de 2018 para frente ali, lucro, a empresa vai bem, virou até referência na região de um trabalho muito bem feito. Aí chega nos dias de hoje, há alguns anos em que a empresa dá lucro e que essa turma dos pais está na gestão. E agora? O pai ali tem 67 anos, muito bem fisicamente, muito bem psicologicamente, pronto para trabalhar mais 10 anos, né? Pelo menos. Mas ele entende que em algum momento os filhos precisam entrar. E aí como é que eu faço essa entrada sem gerar frustração nos filhos, sem atrapalhar o processo da empresa com os outros funcionários que estão lá, e sem a gente, nós pais, nos frustrarmos porque os filhos não gostaram de trabalhar no negócio, não deu certo, que também, né, também não é bom. Então, procuraram ajuda para ajudar, né? Ajuda para ajudar nessa transição. E aí é onde entra o nosso trabalho. O que a gente fez com eles? Além do óbvio que tem a formalização de todos esses processos de governança e gestão que eles já faziam, tá? Faziam até bem já, fizemos ali um pente fino e melhoramos algumas coisas, mas principalmente eles estavam muito focados na preparação desses jovens. Então a gente ajudou nessa preparação e a gente instruiu a fazer algumas melhorias e o início de algumas ações que eu vou te explicar agora, que vai servir de base para que você entenda o que você precisa fazer aí também para preparar os jovens para, de fato, começarem a trabalhar, assumirem a gestão da propriedade rural. Ou seja, como você prepara essa próxima geração de verdade. Tá? A próxima geração e preparar a empresa para receber essa nova geração. Então, você vai precisar criar um programa de entrada desses jovens. Criar uma regra, a regra da família sobre a entrada de novas pessoas na empresa, dos familiares na empresa, dos jovens na empresa. Então, na maioria das vezes não tem regra, né? Entra quem quer vir pode vir. Mas basta ser filho do dono para começar a trabalhar na fazenda, né? Essa função filho do dono ela é uma função complicada. Na maioria das vezes as pessoas entram sem saber o que foram fazer lá, não tem um cargo definido, não tem um salário definido, e eles ficam só acompanhando. E aí vira o cara de recado, né? Que vai lá na cidade levar peça, que vai no banco pagar conta, que vai carregar coisa na caminhonete, mas não decide nada, não está sendo preparado. Então, primeira coisa, criou a regra. Qual é a regra? Uma boa regra é que os filhos podem entrar, porém tem que saber que é um cargo numa empresa e não filho do dono. Tem que ter um cargo para ele, tá? Com objetivos, com clareza. Vou explicar mais na frente. Segunda coisa é, qual é a regra que vale para todo mundo? Que o que valer para os seus filhos vai valer para os sobrinhos, quando tem esse contexto maior. Existem algumas regras. Existe uma, por exemplo, que é, nessa família, nessa empresa, você tem que ter um curso X específico, um curso das ciências agrárias, ou uma formação específica de gestão, para poder trabalhar na fazenda. Não adianta você ser farmacêutico e querer assumir um cargo na fazenda. Isso é uma regra que pode existir. Não necessariamente tem que existir. Tá? A gente pode colocar que a empresa, a fazenda, vai fornecer treinamento, educação para esses jovens. Como é que a fazenda vai preparar esses jovens para que eles sejam futuros líderes?
A gente pode colocar como uma regra que o primeiro emprego do jovem não pode ser na empresa da família. Ele tem que primeiro trabalhar no mínimo 2 anos em outra empresa, fora da fazenda, fora da família, para aprender a criar casca. O mundo é injusto, é cruel, ele vai ter uns chefes que vai ferrar com ele, vai ter uns amigos de trabalho que vai puxar o tapete dele, então ele chega mais cascudo, vai ter que cumprir horário, bater ponto, se lascar um pouquinho, né? Então ele volta para a empresa mais cascuda. Porque quando o cara chega no primeiro emprego e já começa a trabalhar na fazenda, ele acaba vindo meio mole, né? Porque no fim das contas, o filho do dono tem um monte de benefício que em outro lugar ele não vai ter, em relação ao horário, em relação a um monte de coisa. Então isso pode ser uma boa regra, tá? Então criou as regras, cria-se a ideia de um programa. Entrar aqui precisa de um programa específico, tá? Defina onde, com quem esses jovens vão aprender. A gente quer que ele tenha uma formação XYZ. Ou passem por um processo específico de mentoria com cada líder da empresa. Vou explicar isso mais na frente. Estabeleça critérios de desempenho e evolução. Como é que a gente mede se esse cara está indo bem no que ele está fazendo? Senão ele fica lá fazendo de qualquer jeito, é ruim de serviço, mas é o filho do dono, ele vai ficando. E isso é muito ruim para a empresa. É muito ruim para quem está ali não sendo familiar, tentando trabalhar, tentando dar resultado e fica aqui, esse cara incompetente, mas que está aqui só porque é filho do dono. Isso acontece com frequência. Um erro comum é o cara colocar o filho do dono para tomar decisão. É um cara recém-formado, cheio de ideia na cabeça, então bota decisão estratégica, bota ele para dar palpite. Tá? Então o filho do dono ele não pode chegar dando palpite. Ele tem que passar por um processo de preparação para depois ele estar apto a dar palpite na estratégia da empresa. Mas você deve sim começar a dar em doses homeopáticas responsabilidades. Responsabilidades específicas em cada setor da empresa. Mais na frente eu vou explicar como. Uma coisa importante é, valorize quem está se preparando. Aqueles que de fato estão se preparando precisam ser valorizados, que estão estudando, buscando formação, mas é importante que respeite aqueles que não querem participar. Aqueles filhos que não têm vocação para o trabalho na fazenda e têm ideias e sonhos em outras áreas, deixe eles ir para as outras áreas. Não coloque esse peso em cima dele de que ele tem que assumir trabalho em fazenda se ele não gosta disso. Pode ser que no futuro ele possa gostar e venha, mas você obrigar o seu filho a fazer o que você quer, querer decidir a vida dele, especialmente a vida profissional, é um erro que a maioria dos fazendeiros acaba cometendo. E acaba criando aquele monte de gente que está ali e não queria estar. Isso é péssimo. Lembrando que ele ser herdeiro pode torná-lo um sócio da empresa. Ser sócio da empresa não necessariamente significa que ele vai ser alguém com cargo na empresa. Então o cara pode ser o gerente de pecuária, pode ser o gerente administrativo, pode ser o diretor da empresa, mas ele pode ser só sócio. Então aqui a gente tem vários exemplos, né? Esse exemplo que eu te dei agora há pouco desse pessoal, só tem uma pessoa que trabalha nessa empresa como diretor, ele é o diretor da empresa. Os outros sócios, tem mais outros 3 sócios, são somente sócios, eles não trabalham na empresa. Eles participam da reunião do conselho, eles determinam e aprovam o orçamento, o planejamento estratégico, eles recebem prestação de contas como sócio de qualquer empresa, mas eles não trabalham na empresa e está tudo certo. Então, como é que você faz isso afinal de contas? Né? Se você quer que os seus filhos entrem no negócio, participe, a melhor recomendação que eu vou te dar, que fecha todos esses pontos que eu estou te dizendo aqui, do que você tem que fazer, se chama criar um programa de trainee. Você conhece o programa de trainee? Sabe aquilo que as grandes empresas fazem, que prepara jovens para serem os futuros líderes da empresa? Pois é, você pode criar um programa semelhante a um programa de trainee, em que você dá objetivos claros e ele tem que participar de todos os setores da empresa. Cada época ele está em passa um tempo X, pode ser 3 meses, pode ser 1 ano, em cada setor da empresa, sob a liderança do líder imediato ali, o gerente daquela área. Tá? Então ele não é o filho do dono, ele é o trainee que está naquela área. Então se ele está na pecuária, ele tem que prestar conta para o gerente da pecuária. Se ele está no administrativo, ele tem que prestar conta para o gerente administrativo.
e tem que ter como medir o que ele está fazendo. Ele tem que ter horário para cumprir, ele tem que ter metas a entregar e ele tem que ter uma avaliação de desempenho. Então você tem que preparar a sua empresa, os seus líderes para receber esses jovens que estão entrando no programa de trainee. Tá? Essa é a dica de ouro, é o que a gente faz aqui na Trato, implanta nas fazendas programas de trainee para que os jovens da sua família virem os futuros líderes da empresa rural, da empresa agro que você tem. Então, encerrando aqui, sucessão bem feita preserva patrimônio, a família e o legado. E isso não se faz com pressa, mas se faz com método. E a Trato pode te ajudar a estruturar esse caminho com clareza, responsabilidade e resultados. Se você gostou desse vídeo, você aperta o botãozinho do like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo, mande para alguém da sua família, um conhecido seu que está precisando ouvir esse conteúdo. E se você precisar mais do que isso, entre em contato com a gente, estaremos aqui dispostos a ajudar você e a sua família a transmitir o seu patrimônio com segurança, a criar sucessores preparados e que o seu legado continue para as próximas gerações.